Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Isaías Navi Círculo da Terra. Uma boa noite a todos, deixe seu like, seu boa noite no chat e vamos para mais uma live aqui no canal com mais um convidado que está aqui pela primeira vez, tá? É o Matheus Costa e vamos lá, vamos ver que ele preparou um estudo muito interessante. Boa noite, Matheus Costa, beleza? Boa noite, Isaías. É um prazer estar aqui na live com vocês, no seu canal. Muito obrigado aí pelo espaço. E vamos lá, Sim. vamos discutir esse assunto que é bastante intrigante, né? Tem bastante detalhes, mas eu acho que a gente pode tirar um grande proveito de entender os meandros, né? E entender as consequências que o estudo dessa cronologia traz para a nossa fé como um todo e também para sistemas religiosos aí que tem tido espaço no canal, né? E a gente provê também o outro lado da moeda. Boa Beleza, o tarde, Ricardo. pessoal. Cara Ao aí. Ricardo Guerra aí. Boa noite, Ricardo. Tudo bom? Seja bem-vindo. É isso aí, ô, Matheus. É um assunto assim um pouco complicadinho, né? Porque bem detalhado, assim. Tá? O Ricardo fez duas apresentações sobre isso. O Atafana também falou sobre o assunto. E vamos lá, agora mais uma contribuição aí, tá? Sim. Eu Eu já vou queria, colocar. Pode falar. assim, eu Quer queria fazer alguma introdução? isso, eu queria apresentar mais ou menos qual que é a minha relação com esse assunto, né? Eu Sim. sei que para as testemunhas de Jeová é sempre meio polêmico, né? Meio difícil eles abordarem temas que falem da sua fé na internet, porque eles são muito sensíveis, né? Com esses temas e muito defensivos a respeito da sua fé. Então, para início de conversa, quero dizer que eu não sou ex-testemunha de Jeová, eu não sou apóstata, eu não sou desassociado, eu não estou aqui para combater a fé de ninguém. Estamos aqui para falar de Bíblia, falar de história e falar de fatos. Esse assunto de 607 ele é muito importante na minha vida porque ele promoveu uma mudança de chave, uma mudança de entendimento em como eu encarava as profecias bíblicas, em como eu encarava a minha própria fé. E eu sou originário do Rio de Janeiro, né? Tenho 28 anos. E minha família, eu sou de quarta geração de testemunhas de Jeová. Então, desde a minha avó, meus pais, meus tios, são muitos testemunhas de Jeová. Somos uma família pioneira lá do Complexo da Maré, né? A primeira congregação que teve no Complexo da Maré. Minha avó já estava lá como fundadora, lá na década de 70. Então, na minha família tem muitos anciãos, tem muitos pioneiros, tem servo ministerial. Então, eu conheço bem esse assunto. E quando eu estava lá nos meus 15 anos de idade, naquela fase que a gente é meio rebelde, né? E era bem naquela época do que o ateísmo estava começando a ficar na moda, eu comecei a questionar os pilares da minha fé. E foi justamente quando eu me deparei com esse artigo de A Sentinela que o Atafona trouxe aqui para a gente. Foi bem em 2011. Quando eu passei a primeira vez por aquele assunto, eu falei, poxa, existe um conflito entre a história e a Bíblia, ou segundo o que as testemunhas de Jeová afirmam que a Bíblia diz, né? Mas aqui nós temos uma resposta. Naquele primeiro momento que eu me deparei com esse estudo, que o Atafona apresentou aqui para a gente, eu fiquei satisfeito. Mas tempos mais tarde, quando eu fui aprofundando mais o meu estudo a respeito da história, eu sou um fanático pela história, né? Eu sou engenheiro de formação, mas eu sempre estudei história, fiz disciplinas de história na universidade. Queria me formar em história, mas por causa do mercado eu fui fazer engenharia. Mas eu sempre me interessei muito por esse assunto e consegui abrir os olhos e ter uma visão mais clara a respeito disso. E eu tenho todo o respeito pelo Atafona, eu sou fã do Atafona, para falar a verdade. Eu acompanho os debates dele na Arena Apologética, falando de Trindade, ele dá uma aula. E quando ele veio trazer esse assunto aqui, eu fiquei surpreso, fiquei esperando para ver o que ele ia falar. E não sei se você teve essa mesma percepção, você pode falar ou não, deu para ver que ele estava meio inseguro. Ele é um cara seguro pra caramba, mas ele trouxe aquele assunto, ele foi só lendo a revista, ele não se dispôs a discutir com ninguém, porque justamente ele não tem confiança. Aquilo ali, aquela revista, ela foi tipo um ato de desespero para tentar ver se salvava essa doutrina. E o próprio Atafona, ele mostrou que ele não tinha a mesma confiança que ele tem falando de outros assuntos, do inferno de fogo, da Trindade. Ele mostrou que aquele tema ali ele não dominava, porque justamente é uma tentativa, vamos dizer, muito fraca de refutar esses assuntos.
E eu, logo quando eu vi essa live do Datafone, eu entrei em contato contigo, comentei até nos comentários do canal, e você me mostrou que já tinha uma live do Ricardo Guerra preparada. Pô, Ricardo Guerra tá aí no chat. Parabéns pela sua live, foi muito top, rebateu ponto por ponto. Eu já vi outros debates do Ricardo Guerra com o Adriano Cruz, né, que é testemunha de Jeová também, e sobrou pouca coisa para eu falar. Então, a respeito do artigo da Sentinela, né? Então, eu resolvi fazer uma outra abordagem, e é isso que eu trouxe para apresentar aqui para vocês, tá bom? Isaías, se você quiser me interromper, fazer alguma pergunta, tá? Só falar comigo que eu paro aqui, que eu estou vendo a tela na apresentação. Não, beleza, pode falar. Beleza, vamos começar. A sua imagem está grande com a tela do lado. Ah, tá, beleza. Show de bola. Vamos lá, pessoal. Eu preparei uma apresentação de slides aqui só para guiar nossa apresentação. Essa imagem aqui, para quem não conhece, é uma imagem do Rembrandt, que é do profeta Jeremias, né? Eu sou fã do profeta Jeremias, a história dele é muito importante para a Bíblia, para a história do reino de Judá, né? E é muito importante também para como ela se aplica para o futuro, né? E é interessante que o profeta Jeremias, a profecia dele é um pouco diferente das outras, porque a gente tem vários aspectos, né, da personalidade do profeta Jeremias, da biografia dele, misturado com a profecia. Então, o livro de Lamentações de Jeremias é muito rico por causa disso. E ele é um personagem principal aqui desse tema. Vamos lá. Agora eu quero propor um cenário imaginativo. Imagina, Isaías, que eu falasse para você que os ataques de 11 de setembro, a destruição das Torres Gêmeas, elas foram o cumprimento, o marco inicial do cumprimento de uma profecia bíblica. Você ia achar estranho, imagino. Pô, uma profecia bíblica que tem esse evento como início, nunca ouvi falar disso. E se ainda por cima eu falasse para você que os ataques de 11 de setembro não aconteceram em 2001, aconteceram 20 anos antes, em 81. Aí você ia achar que eu sou maluco e meio, né? Duplamente maluco. Mas, quando a gente conversa sobre esse tema, é exatamente isso que acontece, cara. A destruição de Jerusalém, ela é tida nessa cronologia que as testemunhas de Jeová adotaram lá no final do século XIX, não criaram, mas eles adotaram, né? Ela tem como base essas premissas que não se sustentam. A destruição de Jerusalém é o marco inicial de um tempo profético? Onde está escrito isso na Bíblia? Principalmente em que ano? A história nos indica... Peraí, o Matheus, só um minutinho. Clica em cima desse negócio aí azul que fica aí, ó. Ocultar, isso. Né? Ah, pronto. Beleza. Aí fica legal. Show. Então, por que vamos considerar a destruição de Jerusalém como o marco inicial de uma profecia? Principalmente em que ano? Que ano que aconteceu? Isso faz toda a diferença, porque toda essa doutrina é baseada numa contagem cronológica de tempo. Então, o ano onde isso aconteceu, se foi 20 anos para frente, 20 anos para trás, isso faz toda a diferença e muda completamente o cenário. E o terceiro ponto é por que isso é importante. Para quem não é testemunha de Jeová, talvez seja intrigante pensar como que esse assunto que aconteceu há quase mais de 2.000 anos atrás, né, ele pode ter impacto nos dias de hoje. Mas vocês precisam saber que para as testemunhas de Jeová esse assunto é de vital importância. As testemunhas de Jeová acreditam que a presença de Cristo, como ele falou lá em Mateus 24, em Lucas 21, ela já se iniciou em 1914. E eles fazem isso contando, atribuindo, né, uma importância, um valor cronológico a uma outra profecia do profeta Daniel em Daniel capítulo 4, e aplicando isso para o longo período que se passa entre a destruição de Jerusalém e supostamente o ano de 1914. E qual que é a importância disso ainda em segundo nível? As testemunhas de Jeová, para quem não conhece, tem uma classe que coordena os seus trabalhos, né, e comanda a instituição, que é o corpo governante. Eles acreditam que Jesus, depois de 2014, em 1919, ele designou essas pessoas como sendo o seu canal de comunicação aqui na Terra. Ele verificou todas as religiões da cristandade e escolheu as testemunhas de Jeová no ano de 1919 para representar o seu governo aqui na Terra.
Se Jesus não foi entronizado em 1914, essa autoridade que o corpo governante tem cai por terra. E aí toda a teologia das Testemunhas de Jeová vai cair por terra. Então, para eles é uma questão de vida ou morte a gente debater esse tema. E é por isso que o Atafona veio aqui em 2 lives, quase 4 horas, tentar defender o indefensável, né? Mas vamos lá, vamos conversar sobre isso. Se a cronologia das Testemunhas de Jeová estiver errada, primeiro, toda a escatologia das Testemunhas de Jeová está errada. Por quê? Porque eles baseiam o seu entendimento das profecias até do fim dos tempos, né? As profecias de revelação, as profecias que Jesus falou ali quando estava antes de morrer em Mateus 24 e Lucas 21, eles aplicam isso a partir do ano de 1914, né? De onde que eles saem essa conta, né? O propósito aqui não é explicar exatamente a conta, mas rapidamente, né? Eles atribuem esses chamados 7 tempos que o profeta Daniel falou lá no capítulo 4 do livro de Daniel a respeito do sonho do rei Nabucodonosor. Eles dizem que esses 7 tempos são, na verdade, 7 anos, que esses 7 anos, aí eles se recorrem de um texto lá de Apocalipse capítulo 12. Cada ano desse representa, cada dia desse ano representa um ano literal, dentro de um ano lunar de 360 dias, né? E que esses 2.520 anos representam o tempo que Jesus falou que Jerusalém seria pisada, lá em Lucas 21, ou que a tradução do Novo Mundo chama de tempo designado das nações, e o que a cristandade, na tradução, se convencionou de chamar de tempos dos gentios, né? Que em grego é ethnos, kairos, etno, né? Tempos dos gentios é uma tradução aceitável. Eles dizem que esses tempos dos gentios estão relacionados com os 7 anos, os 7 tempos, né, de Daniel capítulo 4, e que esses 7 tempos começaram com a destruição de Jerusalém. E eles, apesar de todas as provas ao contrário, atribuem a destruição de Jerusalém a uma data que não está em nenhum lugar da Bíblia e que também não pode ser suportada por nenhuma descoberta científica, nenhuma datação arqueológica, não tem nenhum especialista em assiriologia, no período neobabilônico, no período persa, não tem nenhum historiador que se preze, nenhum arqueólogo que vai concordar com essa data de 607 Era Comum. Eles dizem que existe aí, então, um conflito aparente entre o que a Bíblia diz e o que a história diz e que nós temos que decidir. Mas será que é isso mesmo? Se essa profecia estiver mal interpretada por parte deles, então a base, como eu falei, para a autoridade do corpo governante, que eles dizem que foi estabelecido na Terra a partir do cumprimento dessa profecia em 1914, essa base está derrubada. E, além disso, a visão exclusivista deles está refutada. Por quê? Porque eles dizem que em 1914 em diante, até 1919, todas as religiões cristãs da Terra foram examinadas. E Jesus rejeitou a todas, escolheu somente uma, as Testemunhas de Jeová. Por mais que eles digam, pessoas de todas as religiões podem ser salvas, a gente conhece muito bem o fundamento dessa doutrina, e eles dizem explicitamente que Jesus analisou, avaliou todas as religiões em 1919 e escolheu só a religião das Testemunhas de Jeová como sendo verdadeira. Agora, se 1914 cair, então essa visão de 1919 também cai. Então, essa perspectiva exclusivista também está refutada. Então, vamos por partes, né? Vamos apresentar aqui umas figuras que não foram citadas pelo Atafona, mas que são figuras principais nessa conversa. Esse carinha aí, que a gente tem o desenho dele de um artigo de jornal do século XIX, é o Nelson Barbo. Ele é um pregador americano e foi a primeira pessoa a fazer essa ponte entre o ano 606 e o ano 1914 e os 7 tempos de Daniel, capítulo 4. Note que eu falei 606 e não 607. Por quê? Porque o Nelson Barbo, ele não disse que 606 era o ano da destruição do templo. Ele disse que era o ano que Nabucodonosor chegou ao poder. E, historicamente, ele está muito mais certo do que as Testemunhas de Jeová, porque realmente era isso. E, para quem conhece um pouquinho da doutrina adventista, por exemplo, né, eles faziam parte de um movimento lá nos Estados Unidos, no final do século XIX, que é o chamado Segundo Grande Avivamento, né, o movimento adventista. Não o adventista sétimo dia, mas previamente isso, né? O movimento adventista, onde era uma moda, era uma febre nos Estados Unidos naquele momento,
essa visão de que a gente poderia, analisando as profecias bíblicas, fazer uma cronologia e apontar para uma data específica, né? Essa data já foi 1844, com William Miller. O Nelson Barbour, ele revisou essa cronologia e colocou para 1806. O pessoal do movimento millerita também concordaram com isso. E os adventistas do sétimo dia até hoje acreditam que o tal juízo investigativo, que é uma doutrina que não vamos entrar aqui, mas que faz parte do conjunto de fé dos adventistas, eles até hoje acreditam que começou realmente nessa época, lá no final do século XIX. E o Nelson Barbour, ele foi, quando passou esses anos e nada aconteceu, ele revisou essa cronologia e apontou para o ano de 1914. Ele foi a primeira pessoa a fazer isso. E o Charles Taze Russell, que foi o fundador das Testemunhas de Jeová, ele foi um cara profundamente influenciado por ele, né? Eles tiveram contato próximo, um escrevia publicações na revista do outro, e o Charles Taze Russell, ele pegou para si a cronologia do Barbour, só que ele mudou. Ele falou que o ano de 606 não era mais o ano da ascensão de Nabucodonosor, que historicamente até poderia estar mais correto, né? 606, 605. Ele disse que era o ano da destruição do templo. E isso, como a gente viu, é completamente insubstanciado pela história, né? E se você fizer a conta aí, você vai ver que está faltando um ano, né? Se a gente contar 606 para 1914, eles fizeram a conta considerando o ano zero. Quando eles perceberam que eles precisavam adicionar mais um ano na conta, em vez de jogar para 1915, eles poderiam mudar a data do fim. Eles resolveram mudar a data do início da contagem um ano para trás. Então, não é mais 606, é 607. Arbitrariamente. Quando perguntaram para o Russell por que ele fez isso, ele disse que era para não romper harmonias que existiam entre o período cristão e o período profético, né, dos hebreus, e ele adotou essa postura de forma arbitrária. Então, esse cara, o Nelson Barbour, ele é um cara que não foi citado aqui pelo Atafona, mas ele é o pai de toda essa história, né? Outro cara que não foi citado, exceto pelo Ricardo Guerra, que na live dele ele citou, Rolf Furuli. Rolf Furuli, ele é um ex-ancião e apologeta das Testemunhas de Jeová. Ele escreveu alguns livros, alguns artigos científicos, acadêmicos, né? Ele é um linguista, né, de formação, ele dava aula na Universidade de Oslo, e ele tentou, em vários momentos, defender essa cronologia que não tinha base. Ele era uma voz sozinha na academia, e ele estava falando fora, inclusive, do tema dele, né? Ele é linguista, ele não é assiriologista, nem especialista no Império Persa, mas ele tentou, ele publicou livros, né, em resposta às afirmações dos historiadores a respeito desse conflito cronológico que existe entre a visão das Testemunhas de Jeová e a história. Por que ele é importante? É 99% de certeza que Rolf Furuli foi o responsável por escrever, ou pelo menos coautorar, aqueles 2 artigos que o Latafona trouxe aqui. Os pontos que estão trazidos ali naquela revista são exatamente os mesmos pontos que são apontados no livro do Rolf Furuli em 2007. Né? Em 2007, ele publicou um livro com aqueles mesmos argumentos. Em 2011, a Torre de Vigia, né, sem citá-lo, obviamente, né, e as publicações das Torres de Vigia são anônimas, né, então o nome dele não aparece em lugar nenhum, mas é praticamente certo que foi ele que escreveu aqueles assuntos. E por que é interessante a gente falar sobre ele aqui hoje? Porque o Rolf Furuli, no ano passado, ele foi desassociado, ele foi expulso, excomungado das Testemunhas de Jeová e classificado como apóstata. Então, você, que é testemunha de Jeová, que ficou em conflito com essa situação e que se socorreu dos artigos que o Ardafona trouxe aqui na Sentinela de 2011, saiba que você está se baseando nos estudos de um apóstata. Talvez você entre mais num conflito aí agora, porque ele é apóstata e esse cara, o Rolf Furuli, ele tem visões até interessantes em alguns pontos, né? Que até concordo, em outros não. E ele é uma grande influência em vários canais aqui na internet. Canais que defendem as Testemunhas de Jeová e canais que são críticos também. Não sei se você conhece, Isaías, um canal chamado O Apologista da Verdade. Já ouviu falar nesse canal? Cara, que eu me lembro não, é de... Isso. Isso, o Apologista da Verdade, ele é ele era testemunha de Jeová, ele fazia vídeos defendendo, né? E depois ele passou a fazer vídeos críticos ao corpo governante e à organização das Testemunhas de Jeová. E esse Rolf Furuli é um profeta, praticamente, para esse cara.
Eu tenho, pessoal, depois vou deixar meu canal, tipo, o Isaías colocar meu canal na descrição. Eu tenho 2 vídeos onde eu trato de assuntos bíblicos, né? E um desses vídeos é respondendo o apologista da verdade. Ele é um cara que se baseia muito no que o Rolf Furuli apresenta, né? Então é importante vocês conhecerem o Nelson Barbo e o Rolf Furuli para entender que, sim, existem pessoas que não foram citadas que são fundamentais para o entendimento que foi explicado aqui pelo Atafona e foi rebatido lá brilhantemente pelo Ricardo Guerra em 2 oportunidades, né? Seguindo em frente, a gente pode abordar, né, essa cronologia da Torre de Vigia por 3 bases, né, por 3 lados. A gente tem uma dimensão lógica, uma dimensão histórica e o que eu considero mais importante, e o que a Testemunha de Jeová, sinceras, consideram também mais importante, que é a dimensão bíblica. Vamos tratar passo a passo disso para a gente ter um entendimento completo a respeito desse tema e colocar, não digo colocar um ponto final, quem sou eu para fazer isso, né? Mas para a gente entender de forma completa. A gente já teve a visão do Atafona, a resposta do Ricardo, ia ter uma visão mais completa por outros aspectos a respeito desse assunto, né? Vamos começar pela dimensão lógica. Todo esse argumento que o Atafona apresentou, baseado na revista Sentinela, ela cai na falácia da inconsistência. O que é a falácia da inconsistência? É você apresentar 2 argumentos que são contraditórios entre si, usar um para justificar o outro, sendo que um cancela o outro. Então, esse argumento é falacioso e cai na falácia da inconsistência. Como que isso acontece nesse assunto? Como que as Testemunhas de Jeová chegam no ano de 607? Eles partem de uma data conhecida, que até no livro, é um dos livros de referência, né, das Testemunhas de Jeová, um dicionário, né, chamado Estudo Perspicaz, é chamado de uma data base, que é o ano de 539 antes da Era Comum. O ano de 539 é um ano que os historiadores concordam que Babilônia foi conquistada pelo exército de Ciro. Então, as Testemunhas de Jeová concordam com os historiadores dessa data. Eles concordam com isso. Só que, a partir daí, eles pegam que 539 foi o ano da destruição, que 537, sabendo que estamos falando de antes de Cristo, então a gente anda de trás para frente, né, pessoal? Então, de 539, a destruição, 537, os israelitas voltaram para Judá, e a partir daí eles contam os 70 anos, de 537 para trás, para chegar a 607. Então, eles partem de uma data que os historiadores concordam, que é 539 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, né? Qual é o problema neles associarem isso e eles validarem essa data? O problema é que os historiadores chegam a essa data através das mesmas fontes que as próprias Testemunhas de Jeová condenam. Quando o Atafona veio aqui, ele explicou, passou muito tempo falando sobre como o cânon de Ptolomeu possivelmente estava errado, como os escritos de Beroso possivelmente estavam errados, né? Como as tabuinhas poderiam ser jogadas em questionamento, porque eles não eram astrônomos, eles eram astrólogos. Na cabeça deles, isso é um argumento que faz sentido, né? Se o cara que está observando as estrelas é astrólogo, ele ainda dá muito mais importância em analisar da forma correta o posicionamento das estrelas do que um astrônomo, porque ele entende que aquilo ali tem um ponto de decisão fundamental para a vida dele, né? Mas não vamos entrar nisso. Eles passam, né? A fonte, o cerne, né, do livro do Furuli, o cerne desses artigos, é tentar combater de alguma forma a veracidade dessas fontes que apontam para 587 como ano da destruição do templo. O problema essas mesmas fontes apontam para 539. Então, a Testemunha de Jeová que olhar para isso, ela vai entrar em dissonância cognitiva. Por quê? Como é possível aceitar uma data dos historiadores e rejeitar a outra, se as duas têm a mesma base? Qual é a base? Documentos legais, as tabuinhas cuneiformes, registros comerciais, registros astronômicos, as crônicas babilônias, incluindo a crônica de Nabonido, né, que é uma pedra, um documento, né, tem a crônica, a Estela de Harã, por exemplo, também, é um documento fundamental para que a gente saiba exatamente o início e o fim do período neobabilônico, né, e a gente tem, a partir daí, literalmente, dezenas de milhares de registros que apontam para cada ano, para cada evento, para cada rei do Império Neobabilônico, a gente sabe exatamente o que aconteceu em cada ano. A gente não precisa de fontes secundárias, como também foi sugerido naquela revista, né? A gente tem fontes primárias, os textos que eles mesmos redigiram, para poder saber essas datas. E as Testemunhas de Jeová concordam com uma data, 539,
mas discordam a outra. Então, se eles aceitam as evidências históricas para 539 e rejeitam as mesmas evidências históricas para 587, esse argumento é inconsistente, é contraditório, é autorrefutante. Então, esses dois artigos eles já poderiam ser descartados de plano, porque não faz sentido você concordar com uma data e discordar de uma outra data que está no mesmo documento, que são atingidas pela mesma fonte. Então, já mostramos uma contradição aí inegociável a respeito dessa posição. Uma outra ponto na dimensão ainda lógica da abordagem desse assunto que a gente pode fazer é uma falsa dicotomia. O esforço grande que tanto o Adriano Cruz como o Atafona, por exemplo, eles fizeram ao expor esse assunto, era falar o seguinte, olha, a história diz uma coisa, a Bíblia diz outra. Se eu tiver que ficar entre a Bíblia e a história, eu vou escolher a Bíblia. Então, eles querem dizer o quê? Não, a cronologia que aponta para 607, como o ano da destruição do templo, é uma cronologia bíblica. Qual que é o problema que surge quando a gente fala sobre isso? Essa é uma falsa dicotomia, é um falso dilema. Não existe cronologia bíblica e cronologia secular. A Bíblia, ela apresenta datas relativas. Quando a Bíblia fala, esse foi o 18º ano de Nabucodonosor, como é que a gente vai saber a que ano a gente, no nosso sistema de datação, a que ano corresponde o 18º ano de Nabucodonosor? A Bíblia não tem como nos responder isso, porque a Bíblia, ela apresenta, assim como qualquer documento histórico, ela apresenta cronologia relativa, datas relativas. A gente precisa de uma outra fonte externa para poder confirmar aquela data, fazer uma sincronicidade de cronologias para poder entender para que ano que aquele evento aponta. Então, quando as testemunhas de Jeová querem confundir cronologia bíblica, cronologia secular e simular um conflito entre elas, isso não procede, porque a Bíblia ela não traz data nenhuma. E eu lembro claramente, Zé, que você várias vezes falou para o Atafona, mas o ano de 607 não está na Bíblia. Como que a gente vai saber que esse ano está... como a gente pode dizer que esse é o ano da cronologia bíblica se esse ano não aparece na Bíblia? É exatamente isso. A Bíblia ela não tem como nos fornecer uma data com base no nosso formato de datação atual. Nosso formato de datação, o calendário gregoriano, ele é muito posterior, milênios, né, aos eventos que a gente está falando. Né? Exatamente. Então, qualquer projeção feita nesse sentido é uma falsa dicotomia. A gente não tem que escolher entre a cronologia da Bíblia e a cronologia secular. Porque a Bíblia não tem cronologia, só existe uma cronologia. Isso aí é um cálculo que faz parte da leitura da pessoa. Eles leem assim e fazem esse cálculo, essa especulação deles e chamam de Bíblia. Com certeza. Esse é o terceiro ponto que eu coloquei aqui na tela. É um falso dilema, porque não é um dilema entre o que a Bíblia diz e o que a história diz. É um dilema entre o que a história diz e o que as testemunhas de Jeová interpretam, uma interpretação humana, particular e excêntrica, sem evidências, que eles acham que a Bíblia diz. Então, é muito diferente. A Bíblia ela não tem nenhuma data absoluta, só tem datas relativas. A gente vai ter que necessariamente recorrer à história, aos documentos, às evidências, para poder entender que anos são aqueles aos quais a Bíblia aponta. Beleza? Então, eu apresentei 2 argumentos na dimensão lógica, a inconsistência, a autocontradição e a falsa dicotomia. 2 falácias que as testemunhas de Jeová usam, elas acabam esbarrando, né, nesse entendimento, e que refutam praticamente, sem entrar nem no mérito, né, refutam, sem entrar no meandro da discussão histórica, de plano, essas afirmações trazidas nesse artigo da Sentinela. Beleza? A dimensão histórica. Quando estava preparando esse slide aqui, eu fiquei pensando, né, o que eu poderia trazer que o Ricardo Guerra já não trouxe, né? O Ricardo Guerra ele fez um trabalho fundamental, né, excelente, rebateu ponto por ponto tudo que foi trazido naquele artigo da Sentinela, e esse tema ele já foi esmiuçado, né, em larga escala pelo Carl Olof Johnson, né, que foi citado pelo Ricardo Guerra, e é um estudioso que o tal do Rolf Furuli conhece, trocou correspondência com eles, tiveram debates na academia sobre, e também uma personagem importante, né, da comunidade Testemunha de Jeová e ex-Testemunha de Jeová, que é o Raymond Franz, que ele era um membro do corpo governante,
ele conta como ele foi impactado ao receber esse estudo do Carl Olof Johnson, e sendo que ele era um dos responsáveis por redigir o artigo sobre cronologia no documento que ele era o precursor do ensino perspicaz, né, que era um livro chamado Ajuda ao Entendimento da Bíblia. Então, as próprias pessoas envolvidas foram impactadas por esses argumentos históricos, né? Então, parece que eles querem suscitar a dúvida de que existe uma possibilidade de entender que essas datas elas estão em debate, elas estão sendo discutidas na academia. Mas, gente, não há nenhuma dúvida de que Jerusalém foi destruída pelos babilônios no ano de 587. Isso pode ser verificado em qualquer livro de história. Pega aí o seu chat GPT, pega aí o seu Google, o seu Bing, escreve aí quando Jerusalém foi destruída. Em nenhum lugar você vai encontrar a data de 607. O único registro que você vai ter é 587, 20 anos depois. Contradizer isso é contradizer dezenas de milhares de registros históricos. O Museu Britânico ele catalogou mais de 50 mil tabuinhas cuneiformes que registram, né, todos os anos todos os períodos, né, do Império Neobabilônico. Então, negar esses fatos, negar a robustez dessas evidências, equivale a um terraplanismo histórico, porque é uma data sobre a qual não é dúvida. É a mesma coisa que eu falei lá, voltando ao exemplo de 11 de setembro, mesma coisa que eu dizer que o 11 de setembro aconteceu em 81. Alguém vai acreditar nisso? Não, porque a gente tem o registro primário, a gente tem fontes primárias para poder saber a data. E a mesma coisa acontece com o Império Neobabilônico. É claro que a natureza das evidências são diferentes, mas também são registros primários igualzinho. Foi um grande evento histórico. A gente não tem como colocar um grande evento da história, a conquista de uma grande cidade, né? A queda de uma dinastia bíblica. A gente não tem como colocar isso como sendo um evento que a história não sabe colocar, se ela coloca 20 anos para frente ou para trás. Não existe nenhum debate acadêmico sobre essa data. Nenhum dos especialistas citados na própria revista concorda com essa cronologia. A tentativa do Furuli de revisar essa cronologia neobabilônica foi refutada em vários fóruns, foi refutada em livros, foi refutada em artigos acadêmicos sobre a siriologia, foi refutada pelos especialistas do Museu Britânico, em especialistas de universidades americanas. O Ricardo ele foi muito feliz em mostrar aqui, né, a correspondência que houve entre o tradutor do livro do Carl Johnson, né, e esses especialistas que foram citados. O pessoal trocou e-mail com eles, eles disseram, olha, fomos citados fora de contexto, a gente não concorda com isso. Então, essa tentativa, ela chega a ser patética, né? Porque as próprias pessoas que foram citadas, elas não concordam com isso. A própria revista Sentinela põe lá uma nota de rodapé dizendo ninguém concorda com isso. E as testemunhas de Jeová, elas não conseguem apontar sequer um acadêmico que concorde com elas. Então, pela dimensão histórica, esse assunto é um não assunto. Não há nenhuma evidência histórica que sequer sugira que o ano de 607 é correto. É como dizer que as Torres Gêmeas caíram em 81. Agora, vamos passar para a dimensão mais importante. Eu sei que a testemunha de Jeová que está vendo isso, ela, como eu falei, apesar de ser uma falta de dicotomia, quando ela se depara com um conflito entre o que os historiadores dizem e o que a Bíblia diz, ela vai escolher o que ela pensa que a Bíblia diz. Mas agora, então, vamos para cá. Vamos para a Bíblia. Eu estou aqui com a minha NAA, que é a Almeida Revisada, mas eu vou pedir para você, Isaías, você pode abrir aí, por favor, e ler Jeremias 25:12 na tradução do Novo Mundo? Vamos usar a tradução do Novo Mundo para que a testemunha de Jeová, que esteja nos assistindo, ela consiga confiar ainda mais no que eu estou falando, né? Você pode ler para a gente, por favor? Espera aí que eu tenho que abrir aqui a... Ah, você tem aí? Ah, não. A tradução do Novo Mundo, não. Eu tenho aqui a minha NAA, tem uma Bíblia do Peregrino aqui, mas eu queria ler na tradução deles porque fica melhor, né? Eu vou ter que abrir. Qual que é a passagem? Jeremias, capítulo 25, e o verso 12. Aqui. Boa.
Mas quando se completarem 70 anos, ajustarei contas com o rei da Babilônia e aquela nação por causa dos seus erros de Jeová, e farei da terra dos caldeus um deserto desolado para sempre. Isso, muito obrigado, Isaías. Exatamente. Gente, talvez vocês não entenderam como esse texto é importante e como ele refuta as testemunhas de Jeová completamente. Jeremias 25, 12. Ali diz claramente que após o fim dos 70 anos, Jeová ajustaria a conta com os babilônicos e traria punição sobre eles. Ora, se as testemunhas de Jeová dizem que o ano que os 70 anos acabaram foi 537 e Babilônia foi destruída em 539, se a gente aceitar isso, a gente vai estar dizendo que o santo profeta Jeremias é mentiroso. Porque ele escreveu, acabou os 70 anos, eu vou punir a Babilônia. Mas a testemunha de Jeová acredita que os 70 anos acabaram depois que Babilônia foi destruída. Eles concordam com 539. As testemunhas de Jeová concordam que Babilônia foi destruída em 539. Mas eles acham que 70 anos só acabaram em 537, 2 anos depois? Eles estão em completo conflito com a Bíblia. Jeremias é claro. Após o fim dos 70 anos, li na tradução do Novo Mundo. Após o fim dos 70 anos, entrarei e punirei a nação babilônica. Como, então, a gente vai acreditar que os 70 anos só acabaram em 537? Se os 70 anos acabaram em 539, a gente pode voltar 70 anos no passado e chegar em 609. O que aconteceu em 609? Na Babilônia, destruiu o Império Assírio. Babilônia se tornou a nação hegemônica na região. E é sobre isso que Jeremias estava falando. 70 anos de domínio de Babilônia sobre aquelas terras. A gente vai ler mais para frente, mas Jeremias escreveu, essas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. Se a gente contar 609 para 539, que é uma data, de novo, que as testemunhas de Jeová concordam, a gente vai ter os 70 anos que estão procurados aí. Eles dizem que os 70 anos eles são de exílio, eles têm que estar na Bíblia. Mas acabei de mostrar, na tradução do Novo Mundo, que os 70 anos se concluiriam e depois viria a punição. Então, para você acreditar que 537 é o fim dos 70 anos, você tem que dizer, não, Jeremias é mentiroso, porque Jeová puniu os babilônios antes dos 70 anos acabar. Então, os seus 70 anos, se você acreditar em 537 como o fim deles, não são 70, são 68. Então, se você é sincero, você deveria olhar para isso e repensar, no mínimo repensar. Poxa, o que eu acredito está em conflito com a Bíblia. Você deveria, no mínimo, repensar isso. Mas vamos lá. Trouxe aqui mais 10 pontos bíblicos que vão trazer, no mínimo, um conflito para essa cronologia da torre, usando somente a Bíblia. Primeiro, em nenhum lugar a Bíblia afirma que os 70 anos iniciam com a destruição de Jerusalém. Em nenhum lugar. Você não vai encontrar nenhuma parte da Bíblia que diz que os 70 anos se iniciam com a destruição do templo, com a captura, por exemplo, dos judeus, com a destruição da cidade de Jerusalém. Não é isso simplesmente que está na Bíblia. Vou pegar aqui para a gente ler Jeremias, capítulo 25. Eu vi aqui no chat que o pessoal comentou de Jeremias, capítulo 25, 11. Vamos lá. Vamos ler. Eu estou usando aqui a minha Almeida atualizada, né? Você pode olhar isso em qualquer tradução. Jeremias 25, 11 diz, toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei de Babilônia durante 70 anos. Aqui é claríssimo. Qual que é o evento sobre o qual 70 anos está associado? As nações servirem ao rei de Babilônia. E é isso que a gente viu. As nações ficaram sujeitas à Babilônia de 609 até a destruição do Império Babilônico em 539. Está aí os seus 70 anos. A Bíblia associa os 70 anos ao serviço. Essas nações serem escravos, pagarem tributos, serem suzeranos, subordinados, aliás, ao rei de Babilônia. Está aqui, Jeremias 25, 11. E o 12, como a gente já leu, apresenta justamente isso, que após o fim dos 70 anos é que Babilônia seria destruída. Então, quando a gente vê que o serviço das nações é para a Babilônia, que após esses 70 anos, Babilônia seria punida, a gente chega no ponto 2. A Bíblia apresenta claramente
que esses 70 anos, eles não são para Babilônia, não são para Jerusalém, não são para Israel, eles são para a Babilônia. E onde a gente vai ver isso? De novo, vamos recorrer à Bíblia. Estamos falando aqui de um aspecto bíblico que refuta essa cronologia. Então, vamos para Jeremias, capítulo 29. E o versículo 10. Diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a esse lugar. 70 anos são para a Babilônia, não são 70 anos de exílio. Aí você talvez diga, né? Poxa, mas na tradução do Novo Mundo está escrito 70 anos na Babilônia. E aqui está escrito 70 anos para a Babilônia. Esse é um conflito de tradução, mas eu já apresentei muitos outros argumentos pelos quais a gente pode entender que os 70 anos se referem à Babilônia. Beleza? Jeremias 25, 11 e 12. Qual que é a tradução correta? Faz o seguinte, se você acha que a tradução correta é 70 anos em Babilônia ou não para a Babilônia, pega a tradução do Novo Mundo na língua dinamarquesa e na língua sueca. Na tradução do Novo Mundo, na língua sueca, na língua dinamarquesa, se não me engano, na língua dos noruegueses também, em norueguês, está lá escrito for, 70 anos, for Babylon. Em hebraico, né, a palavra é El Babel, que pode ser traduzido de alguma forma na Babilônia ou para a Babilônia. E o contexto, a construção gramatical, não vou entrar aqui no detalhe do hebraico, que não é o ponto, né? Mas é claro que seria para a Babilônia. E isso concorda com o contexto que a gente falou. Então, trazendo aqui para o terceiro ponto, os 70 anos são 70 anos de serviço das nações à Babilônia, e não serviço de exílio. Jeremias 25, 11 e 12 é bem claro. 11. Essas nações servirão a Babilônia por 70 anos. Após o fim dos 70 anos, haverá punição de Babilônia. Em nenhum lugar também da Bíblia afirma que os 70 anos se dá, o fim desses 70 anos se dá com o retorno dos judeus a Jerusalém. Então, essa cronologia das Testemunhas de Jeová, ela depende que os 70 anos acabem com o retorno dos judeus a Jerusalém após a libertação do cativeiro. Dois problemas com isso. Primeiro, a gente não tem como saber exatamente qual foi o ano que os primeiros judeus saíram de Babilônia e chegaram. As Testemunhas de Jeová afirmam que é 537, mas não existe qualquer base histórica para isso. Não existe qualquer base histórica para cravar que é o ano de 537 e não 536 ou 538. E se a gente fosse recorrer à cronologia, por exemplo, do Flávio Josefo, né, que é um historiador hebreu da época, né, do período, e fazer uma sincronia com o livro de Esdras, por exemplo, a gente vai chegar a uma data muito mais provável do ano de 538. Ainda que fosse 537, a Bíblia não diz que os 70 anos acaba com o retorno dos judeus a Jerusalém. Pelo contrário, ela diz que acabariam os 70 anos, Jeremias 25, 12. Nunca esqueça desse texto. Acaba os 70 anos, Babilônia é punida. Então, eles só voltaram depois que os 70 anos já acabaram. Não foi 537, ou 538, ou 536. O ano aqui, o ano que as Testemunhas de Jeová apontam, não tem base. Mas mesmo que tivesse base, ele estaria em contradição com a Bíblia. Porque ele diz que o fim dos 70 anos, o evento que marca o fim dos 70 anos, é a destruição, a punição de Babilônia, que as Testemunhas de Jeová concordam que aconteceu em 539. E, como eu falei, a gente pode incluir esses 70 anos da profecia, que em nenhum lugar, de novo, nenhum lugar está escrito que são 70 anos de exílio, 70 anos de desolação. Em nenhum lugar está escrito isso. 70 anos, a gente viu, Jeremias 25, 11, que são 70 anos de domínio e de serviço das nações à Babilônia. E ele se encaixa perfeitamente nessa faixa, de 609 a 539. Beleza? Mais alguns pontos aqui, e nesses pontos aqui eu queria trazer o seguinte, a abordagem que o Ricardo trouxe, né, nas semanas anteriores, foi trazendo especificamente falando do ano de 607. Mas a gente nem abordou ainda o problema que existe na teologia que é feita de trazer as profecias de Daniel, a destruição de Jerusalém, para o que Jesus estava falando em Lucas 21. Isso é um outro problema teológico que não foi nem citado e que não existe nem foi feita nenhuma defesa, por exemplo, do Atafona, para dizer que esses períodos estão relacionados. Então, é muito simples. Não existe
e eu proponho aí a qualquer um que defenda essa visão, que mostre onde está isso. Não existe nenhuma base bíblica para dizer que a profecia de Daniel se cumpriu no futuro, que ela tem um cumprimento secundário. Vamos abrir aqui? Vou abrir de novo. Na profecia de Daniel. O profeta Daniel foi bem claro. Aqui, o capítulo 4, para quem não sabe do que a gente está falando, né? A profecia de Daniel 4 é a profecia onde o rei Nabucodonosor contou para Daniel o sonho que ele teve de uma grande árvore sendo cortada, sendo atada por 7 tempos, né? E o profeta Daniel ofereceu a ele a interpretação do sonho. Olha o que o profeta Daniel disse aqui no capítulo 4. Olha. Deixa eu encontrar aqui. Ó, no capítulo 4, verso 24, ele diz: esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo que virá contra meu senhor, o rei. Então, o profeta Daniel, ele não deu nenhuma margem para acreditar que essa profecia ela tinha um cumprimento secundário. Ele disse que a interpretação é essa. Se o Daniel está falando que a interpretação é essa, por que a gente vai dar uma interpretação secundária para isso? E, no final, no versículo 28, diz: tudo isso, toda essa profecia, de fato, aconteceu com o rei Nabucodonosor. Então, Daniel está dizendo, essa é a interpretação e se cumpriu aqui. Se cumpriu um período de loucura do rei Nabucodonosor, que não são nem 7 anos, né? Está escrito 7 tempos. Então, por aqui a gente já tira. Se você acha que a profecia de Daniel 4 se aplica no futuro, se ela termina no século 20, que é um absurdo, né? Que essa profecia aqui que Daniel deu para Nabucodonosor, ela se aplica no século 20, você tem que trazer alguma evidência. Que evidência você propõe para dizer que existe um cumprimento secundário para Daniel 4? A Bíblia, ela não diz, ela diz que o cumprimento, a interpretação era essa e que o cumprimento se deu com Nabucodonosor. Segundo ponto, não existe base bíblica para esse chamado princípio dia-ano, né? Essa forma de interpretação, ela se originou com os rabinos, né, judaicos lá do período da diáspora judaica, né? De trazer uma interpretação de uma profecia de equivaler anos a dias, dias a anos, para poder apontar para um tempo no futuro. Só que esse não é um princípio bíblico, né? A Bíblia não diz que toda profecia a gente tem que considerar, toda profecia que tem um dia ou que tem uma data, a gente vai considerar dia, ano. Isso não é um princípio bíblico. A Bíblia ela só indica 2 profecias, só tem 2 profecias na Bíblia, onde anos equivalem a dias, que é a profecia lá em Números, onde Jeová explicou para os israelitas, né, que eles andariam 40 anos, né, que os 40 dias que houve lá naquele relato equivaleriam a 40 anos. Isso está escrito explicitamente, que são 40 dias que viram 40 anos. E depois, lá na profecia de Ezequiel, não sei se vocês vão lembrar, mas a profecia que Ezequiel dorme do lado direito, depois tantos dias, depois ele dorme sobre o lado esquerdo, tantos dias, né? Então, ali está escrito explicitamente que os dias que Daniel dormiu, Ezequiel, aliás, dormiu virado de um lado, virado para o outro, equivalem a anos, né? Então, só essas únicas 2 passagens, a Bíblia diz que anos equivalem a dias. Se você acredita que existe uma outra forma de aplicar esse princípio dia-ano em algum outro lugar na Bíblia, você vai ter que apontar de onde você tirou isso, porque na Bíblia só tem esses 2 relatos. Eu fico aí à espera de quem possa indicar isso. Agora, partindo para a visão de Jesus, né? Porque tudo isso se aplica lá a Lucas 21. Vamos ver o que Jesus falou lá no Monte das Oliveiras, em Lucas 21. O relato paralelo é Mateus 24, tá? Em Lucas capítulo 21. Deixa eu ver aqui. Qual é o verso? Aqui Jesus estava falando, né, sobre os sinais que ocorreriam sobre Jerusalém.
Jerusalém será pisada. Deixa eu encontrar aqui. Qual que é o texto? Aqui, sim. É o verso 24. Jesus estava falando sobre como Jerusalém seria sitiada, né, por um tempo, que as pessoas deveriam correr para os montes, né? E no verso 24 ele diz: cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Jesus falou aqui no futuro. A construção gramatical e lexical grega, ela não dá margem para dizer que esse era um evento que estava em andamento. O evento é, no futuro, será pisada. Jerusalém será pisada. Será que é razoável crer, como as testemunhas de Jeová creem, que Jesus estava se referindo não a um evento no futuro, mas a um evento que já começou mais de 500 anos antes e que estava em andamento e que se estenderia até o século XX? Essa é uma interpretação que você concorda, que acha que é razoável? Jesus disse: Jerusalém vai ser pisada quando for sitiada. Aqui o contexto é Jerusalém sendo sitiada por exércitos inimigos. Ele disse que seria pisada, mas na verdade ele estava querendo dizer que já estava sendo pisada já há mais de 500 anos e continuaria sendo pisada para muitos séculos no futuro? Faz sentido acreditar isso? Mais de 2.000 anos depois é que seria pisada? Não faz nenhum sentido. Jesus colocou esse evento no futuro. Então, relacionar esse pisar das nações, os chamados tempos dos gentios, a Daniel 4, ou a destruição do templo, não tem nenhuma base bíblica, não tem nenhuma base factual. Você tem que mostrar como que Daniel se relaciona com Lucas, de onde surgiu esse princípio de ano, e como que Jesus estaria errado de dizer que seria pisado no futuro. Ele disse futuro, mas ele estava pensando presente e passado. Começou a ser pisada no passado, está sendo pisada agora e vai ser pisada no futuro. É um ônus da prova pesado. Agora, relacionado a isso está a doutrina da presença invisível de Cristo. Eu não vou entrar aqui no mérito de debater essa doutrina, porque existe argumentos plausíveis de ambos os lados da discussão. Se Jesus vai começar primeiro com a presença invisível, se ele vai passar, a sua chegada vai ser em 2 etapas. Primeiro ele aparece, tem um arrebatamento da igreja. Esse não é o foco da discussão aqui e não vou entrar nesse mérito. Mas essa doutrina da presença invisível de Cristo, ela é debatível porque ela não é uma doutrina que ela encontra lastro nos pais da igreja, na igreja primitiva, nem explicitamente no texto bíblico. É um desenvolvimento teológico que surgiu ali a partir do século XVII em diante, e é uma doutrina que foi reforçada ainda mais naquela época que eu me referi no começo do vídeo, né, no começo da live, onde os americanos, lá no segundo avivamento, né, do movimento milerita, eles tiveram o que é chamado de grande desapontamento, né, que eles marcaram a data e não chegou. Quando marcou a data e não chegou, eles pensaram, poxa, então, Jesus veio, mas veio de forma invisível. Esse desenvolvimento teológico, ele começou a ser levado mais explicitamente a sério ali no final do século XIX. De qualquer forma, mesmo que a gente não entre nesse debate, com essa origem histórica questionável dessa doutrina da presença invisível de Cristo, a gente não tem como relacionar explicitamente a profecia de Daniel com 7 tempos, nem tempos dos gentios. O pessoal se refere a essa doutrina como 7 tempos dos gentios, mas Jesus não falou que são 7, Daniel não falou que os 7 tempos eram anos, e não existe relação nenhuma entre Daniel e Lucas. Se você acha que existe... Tudo isso é especulação que eles criam e diz como se fosse verdade absoluta, você tem que aceitar, né? Sim. Você tem que demonstrar como que existe ligação entre o que Daniel falou e ele disse, isso aqui se cumpriu com o rei Nabucodonosor. A interpretação do seu sonho é essa. Poxa, se Jesus tinha uma interpretação secundária para o que o Daniel falou, ele não ia avisar a gente? Isso sem a gente entrar no mérito que Jesus falou. O dia e a hora ninguém sabe. Não, é loucura a gente tentar ficar marcando datas, se Jesus falou explicitamente. Quando os Jesus perguntaram, quando sucederão, os discípulos perguntaram, quando sucederão essas coisas? A primeira coisa que Jesus falou, no início do Lucas 21, ele disse, cuidado para não ser desencaminhado. Jesus, na sua infinita sabedoria, ele sabia que essa questão de marcar a data para o seu retorno, essa ansiedade, que é uma ansiedade legítima que nós cristãos temos, né? De saber quando que Jesus volta, é uma ansiedade escatológica legítima, onde a gente quer ver o fim do nosso sofrimento, a libertação prometida,
mas é uma ansiedade que poderia nos levar a ser desencaminhados. Então, Jesus, na sua infinita sabedoria, falou, não sejam desencaminhados por isso. Aquele dia, aquela hora, ninguém sabe. Mas é um vício, e é um vício que tem base histórica. É o fim do século XIX nos Estados Unidos. É ali que tudo isso surgiu. Então, os mormons têm visões parecidas, os adventistas do sétimo dia têm visões parecidas de marcar datas. Até os mormons se chamam santos dos últimos dias, justamente porque eles acreditam que os últimos dias já iniciaram, né? E os adventistas têm a mesma data, e as testemunhas de Jeová que saíram do mesmo movimento. Muitas pessoas elas não fazem essa ligação histórica, né? Entre de que contexto histórico surgiram as testemunhas de Jeová. Elas estavam naquele meio ali, saindo do movimento millerita. O Charles Taze Russell estava ali, ele conheceu o Nelson Bárbaro ali nos Estados Unidos na mesma época. Então, eles têm doutrinas que são semelhantes. Então, essa visão, ela tem essa origem e essa especulação, ela não tem qualquer base bíblica. E o último ponto que eu queria trazer é que a Bíblia traz claramente que Jesus já assumiu o seu trono do céu lá atrás, no Novo Testamento, por ocasião da sua ressurreição e ascensão. Se você quer sugerir que Jesus Cristo passou 2000 anos no céu sem fazer nada, só foi entronizado no ano de 1914, você está colocando todo o Novo Testamento em aparente contradição, porque o apóstolo Paulo, o livro de Atos, ele claramente se refere a Jesus como estando entronizado. E o próprio Jesus falou isso, com a sua boca, falou textualmente isso. Foi-me dada toda a autoridade no céu e da terra. Jesus disse para ele que ele já tinha toda a autoridade. Que autoridade que ele recebeu em 1914, se ele já tinha toda a autoridade? Então, se você acha que Jesus só foi entronizado no século XX, eu tenho aqui algumas perguntas que eu escrevi, que eu gostaria de propor para você, se você acha isso, né? Primeiro, por que a Bíblia se refere, lá no livro de Revelação, de Apocalipse, a Jesus como rei dos reis da terra? Já no primeiro século. Revelação foi escrita no final da década de 90 do primeiro século. Mas ali Jesus já estava sendo se referido como rei dos reis da terra. A carta de Paulo aos Colossenses diz para os cristãos do primeiro século que eles já estavam sendo transferidos para o reino de Jesus Cristo, lá na carta de Colossenses. Se estavam sendo transferidos para o reino do seu amor, como diz na tradução do Novo Mundo, como eles estavam transferindo para um reino que não existe, cujo rei não estava entronizado? Pense sobre isso. Jesus, ao ser ressuscitado, falou: foi-me dada toda a autoridade no céu e da terra, Mateus capítulo 28. Se ele já recebeu toda a autoridade, que autoridade que ele recebeu em 1914? Jesus, por ocasião da sua ressurreição, lá em Filipenses, o apóstolo Paulo escreveu que foi dado a ele um nome acima de todo outro nome, que toda língua se dobraria a ele. Que autoridade é essa que ele teria ainda mais de receber, se ele já recebeu toda a autoridade no céu e na terra, um nome acima de todo outro nome, já no primeiro século? Se Jesus é tanto rei como sacerdote, à maneira de Melquisedeque, como diz a Bíblia, né? Por que o livro de Hebreus ele já apresenta Jesus como essa figura de sacerdote já no primeiro século? Então, ele é rei e sacerdote, mas ele começou a ser sacerdote e só foi ser rei 2000 anos no futuro? Faz sentido isso? E o grande texto, né, que o pessoal costuma citar para poder dizer que esse cumprimento é no futuro, Jesus seria impostado no céu, né? Seria no futuro, e é um texto que ele é realmente trazido como referência no Novo Testamento, em várias passagens, né? É o Salmo 110, que ele é trazido como sendo um salmo messiânico, né? Onde Jeová diz ali que colocaria os inimigos de Jesus como escabelo sobre os pés de Jesus Cristo, né? Mas note que nessa profecia, Jesus ele é representado como estando sentado no trono e que ele esperaria para levantar. Se ele já está sentado no trono, como que ele ainda vai ser entronizado? Salmo 110, é claro, diz que o rei senta no trono e está esperando a sua data para levantar e executar o seu julgamento. Se ele já está sentado, ele já está entronizado. Essa é a mensagem que está em acordo com todas essas passagens que a gente citou. Trouxe aí pelo menos 5 perguntas que entram nesse sentido, que entram em conflito com acreditar que Jesus ele só foi entronizado no século XX. Se, quando Paulo ele fala em referência a esse mesmo salmo, ele diz que Jesus, em vez de ele citar
textualmente, Jesus está sentado à sua direita, ele diz que Jesus já reina como rei, como que eu vou dizer que ele já reina como rei no primeiro século, mas ele esperou ainda 2000 anos para poder reinar fisicamente, ou reinar de fato, né, expulsar Satanás do céu? Esses eventos que são relatados ali no livro de Revelação, eles só ocorreram 2000 anos no futuro. Existe base bíblica realmente para entender isso? Tudo isso está relacionado com o tema que a gente conversou hoje, né? Para que esses anos encaixem, a gente já rebateu a base histórica completamente, a base lógica completamente, mas mesmo trazendo só a Bíblia, mesmo se eu não falasse nada de Babilônia, nada de tabuinhas cuneiformes, nada de observações astronômicas, ainda existiria essa montanha de evidências bíblicas contrárias a esse entendimento. Então, eu acho que fica assim bem claro e de uma forma ampla, né? A gente pegou por vários lados, lado lógico, lado histórico, lado bíblico, para poder debater esse tema, e a gente pode ter firme convicção de que essa visão que foi importada lá do Nelson Barrow, lá do século XIX, e foi trazida acriticamente pelo Charles Taze Russell, que foi mantida, né, apesar de ter sido transformada. Quem é testemunha de Jeová sabe que essa doutrina foi transformada. Lá no livro Proclamadores, no ano de 73, foi publicado. Essa doutrina foi modificada. Primeiro, o fim seria em 1914. Depois, seria a grande tribulação, que começaria em 1914. Depois, seria a geração que viu 1914 não morreria. Depois, era a geração que era velha o suficiente, tinha lá seus 10, 11 anos de idade, para entender 1914. Essa era a geração que não passaria. E hoje, o entendimento já é um terceiro entendimento, que são duas gerações que são concomitantes, né? Pessoas que viveram com aquelas pessoas da primeira geração. Se tantas mudanças teológicas são necessárias para manter essa doutrina, você acha realmente que essa doutrina é da parte de Deus? É uma doutrina que é um entendimento puramente bíblico, histórico, que está em harmonia com o que a gente sabe da história, não que é o que a gente acha, o que a gente sabe da história? A Bíblia, ela não entra em contradição com nenhuma ciência, gente. A Bíblia não pode ser provada errada pela ciência. Se você está afirmando que a Bíblia está dizendo algo que a ciência mostra claramente que é falso, você está colocando palavras na boca do profeta Jeremias, palavras na boca do profeta Daniel, palavras na boca de Jesus Cristo. E a gente sabe, o apóstolo Paulo nos alertou para não ir além do que está escrito. Então, esses eram os pontos que eu queria trazer aqui nessa live. Eu acho que a gente conseguiu abordar de uma forma bem ampla, né, Isaías, esse tema. E eu me coloco à disposição. O Atafona, eu respeito muito o Atafona, de verdade. Eu acompanho os vídeos dele. O Atafona trabalha como pedreiro, né? Meu avô era pedreiro, ele criou toda a nossa família, né? Deu as bases para toda a nossa família com essa profissão. Eu sou engenheiro civil por conta do meu amor pela construção civil, então eu tenho um imenso respeito por ele. O Atafona sabe se expressar muito bem, tem base firme no que ele fala sobre a Trindade. Eu sou antitrinitário também, então eu uso argumentos do Atafona para conversar com meus colegas que são antitrinitários, que são trinitários, por exemplo. Mas quem viu a live sabe que o Atafona, ele simplesmente leu a revista e ele se fechou. Ele disse que eu não vou debater esse tema, porque eu estou aqui apenas apresentando a visão das testemunhas de Jeová. Eu apresentei os erros com base nessa visão, me coloco à disposição para quem quiser conversar comigo, mandar e-mail. Eu coloquei aqui meu contato, tanto o meu WhatsApp quanto o meu e-mail. Quem quiser me mandar um e-mail para conversar sobre esse tema, quem quiser me convidar para fazer um debate, para falar sobre isso, eu me coloco à disposição para conversar com o Atafona, com o Adriano, com o Ricardo Guerra, se quiser me chamar também, para a gente expandir esse tema. Eu estou à disposição. E esse tema é muito importante. Não vamos esquecer do que isso implica. Sabe, Isaías, o Atafona, ele fez uma live num canal chamado Publicador do Reino, na semana passada, onde ele falou sobre esse tema, né? Ele falou que ele explicou aqui a visão das testemunhas de Jeová e que o Ricardo Guerra foi lá e refutou. E ele disse o seguinte: tá bom, você refutou, mas o que significa isso? Para onde você vai? Ele estava fazendo uma referência àquela passagem lá em João 6, onde o apóstolo Pedro Jesus falou algo chocante para eles, perguntou se eles queriam ir embora, e o apóstolo Pedro falou: para onde a gente vai? As testemunhas de Jeová costumam dizer: para onde nós vamos? Mas não foi isso que Pedro perguntou. Pedro perguntou: para quem nós vamos? Então, respondendo você, Atafona, o que você vai fazer se você abandonar esse tema? Você vai correr para Cristo. É isso que Pedro falou. Para quem nós vamos? Somente tu tem declarações de vida eterna. Então, Jesus é a verdade, a vida, o caminho, a verdade e a vida, e é a partir dele que nós desenvolvemos todo esse raciocínio.
não podemos colocar falsas profecias na sua boca, não podemos interpretar além do que ele falou realmente. Estamos aguardando, de fato, a presença de Cristo, a volta de Cristo, para nos libertar desse sistema horrível, né, onde nós vivemos, libertar dessa opressão. E a gente pode usar a Bíblia de maneira racional e de maneira inteligente, para que a gente possa interpretar os sinais proféticos, não para tentar marcar uma data. Jesus falou claramente contra isso. Não tente saber o dia, porque ninguém sabe o dia. Eu vou vir como um ladrão. Eu não vou vir no momento que você está esperando. Então, não adianta a gente tentar ficar esperando, porque Jesus vai vir no momento que a gente não espera. Então, a gente tem que usar esse discernimento, e todo esse assunto está relacionado intimamente com isso, com a nossa vida com Cristo também. Então, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Eu espero que tenha ficado claro aí, Isaías, que o pessoal tenha gostado. Muito bom. Me coloca à disposição para a gente poder conversar. E é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí na live, se tiver algum tema para tratar, é isso que eu tinha para trazer aí para vocês. Beleza? Pessoal, aqui está te dando os parabéns aí, boa apresentação. Mas é aquele negócio, cara, quando você tem um conjunto de doutrinas intrincadas que é direcionada por um grupo, ou você compra o pacote todo, ou se você não comprar o pacote todo, você não pertence, você não vai ser aceito. Então Sim. É complicado. E é como eu falei, eles usam isso para dizer que Jesus olhou todas as igrejas do mundo e falou, nenhuma presta, só as testemunhas de Jeová. Se Jesus não fez isso, como a gente mostrou, então que base que a gente tem para dizer que uma igreja é certa ou errada? A base que a gente tem é a Bíblia. Então o que eu recomendo é, use a Bíblia, leia, estude, ore, peça iluminação para Jeová, para Jesus Cristo, para a gente poder chegar a uma conclusão correta. É só assim que a gente pode ter, não é, infelizmente, através de cronologia, não é através de procurar pelo em ovo, dar datas erradas para eventos que a gente sabe o que aconteceu. Não é assim que a gente vai chegar na verdade. Beleza, pessoal? Beleza. Zé, então obrigado pelo espaço, aí, tá? Matheus, muito obrigado. Está aqui o Roberto Semog, seja bem-vindo. Will, professor Gel Silva, seja bem-vindo. Walter Quintiliano, Ricardo Guerra, Orlando Iannuzzi, filho, seja bem-vindo. Isso aí, pessoal. A live, então, está registrada aí. Quem não assistiu, assista do começo. Deixe seu like, seu boa noite no chat. E muito obrigado por tudo aí. Então, eu vou terminar aqui a live. Aqui, pergunta para o Matheus. Quantos argumentos bíblicos da TJ você conhece sobre 1914? Opa, posso responder? Pode. Então, argumentos bíblicos que a gente tem, temos vários, né? Tem da profecia de Ezequiel, tem a relação da profecia de Lucas, tem a relação a profecia de Daniel, capítulo 4, capítulo 7, capítulo 12. A gente pode falar aqui de vários argumentos. Primeiro, eu gostaria que você entendesse o que eu trouxe para cá. Eu trouxe várias perguntas que podem questionar se Jesus realmente seria entronizado no futuro. Foi a última parte da minha apresentação, você pode voltar lá depois. Eu trouxe argumentos históricos para debater. Se em 1914 ele parte de um cálculo errado, eu não preciso passar por todos os argumentos para dizer que é errado, só se torna errado quando eu refutar tudo. Eu refutei o básico, que é o cálculo. Refutei o básico, que é a própria lógica. Eu te devolvo a pergunta. Por que você acredita que Babilônia foi destruída em 539? E se você acredita nessa data, por que você não acredita na outra, que as mesmas pessoas que dizem que 539 foi a data que Babilônia foi destruída, por que elas dizem 587? Você acha que esse assunto... Você acha que os historiadores eles estão preocupados em criar uma data para poder rebater testemunha de Jeová, para poder debater grupos adventistas? Não. Historiadores trabalham com as evidências. E é isso que a gente traz. Evidências. Isso aí, perfeito. Matheus, obrigado. Acho que já tá bom, né? Não adianta, cara. Esse povo aí não vai... Você tem que dialogar. Você está dialogando com pessoas que parem e vão raciocinar o que você falou. Agora, quem está com a mente bloqueada com relação a isso, não vai adiantar, não. A Bíblia sustenta 539. Sustenta onde? Esse número nem existe na Bíblia, 539.
A gente Então, explicou tá sobre cronologia relativa, cronologia absoluta. Isso aí. Valeu, Valeu, então. Vou terminar aqui. Obrigado a todos. Tchau, até a próxima. Tamo Valeu. junto. Tô fechando.